Estado. Mas ele não é um direito do Estado para o Estado. Ele é um direito limitador do Estado. Eu preciso que vocês enxerguem e que os cidadãos enxerguem como um todo que o direito administrativo nasceu como uma grande evolução no direito. Né? Até um pouco tempo, o Estado era absolutista. O rei não errava. Né? Aquela história lá da Inglaterra, The King Can Do No Wrong, a ideia do Estado francês absolutista do Luís XIV, ou seja, o rei não erra, o rei não comete erros e por isso o Estado não é responsável. O direito administrativo surgiu para responsabilizar o Estado. O direito administrativo surgiu para limitar a atuação do Estado. Então ele é um direito do Estado, mas ele não é um direito para o Estado. Ele é um direito que existe para defender o cidadão do Estado. Ele é um direito que existe para defender a atuação do Estado em prol da coletividade. Então, o direito administrativo, ele não é só uma matéria importante para regulamentação, mas ele também é uma matéria importante para fins de proteção do cidadão. Existe também uma discussão atualmente a respeito da grande quantidade de processos. Isso faz parte do próprio processo de desenvolvimento, inclusive da cidadania, na medida que as pessoas procuram mais a justiça para a resolução de problemas? Com certeza. A grande quantidade de processo ela tem duas razões, né? A primeira razão é, com certeza, o aparelhamento deficitário do Estado para dar vazão a esses processos. Então, é indiscutível que o Estado ainda sofre um déficit de aparelhamento para dar vazão a essa quantidade de demandas, essa quantidade de controvérsias. Então, já foi muito pior, o Estado hoje já vem se aparelhando, mas ainda estamos diante de um déficit. Além disso, nós temos uma demanda muito grande em razão da vida em sociedade mesmo, né? Quanto mais complexo o Estado se torna, e o Estado brasileiro hoje é um Estado complexo, é um Estado grande, é um Estado com economia avançada, quanto mais complexo o Estado se torna, mais relações se travam e mais problemas acontecem. Isso é normal, com, obviamente, a necessidade de aparelhamento do Estado e com a necessidade de melhora nessa situação. Mas acredito que o Brasil já vem melhorando bastante, o CNJ vem influenciando bastante nessa atuação do Judiciário, com algumas ressalvas, com algumas críticas, mas sim, muito, muito melhor do que o que já esteve há pouco tempo atrás. E isso faz com que, inclusive, nós cheguemos ao tema das aulas da semana, que foi intervenção na propriedade privada, o que leva também, está sempre encaixado aqui também nessa própria definição do papel do Estado em relação à sociedade. E esse será o tema do nosso próximo bloco do Saber Direito Debate, incluindo também a bibliografia recomendada para que você, amigo da TV Justiça, para que você, cidadão brasileiro, possa se aprofundar na compreensão desta matéria. Direito Administrativo, professor Matheus Carvalho, nosso convidado do Saber Direito Debate, que volta logo depois do intervalo aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o nosso Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Matheus Carvalho. Para este terceiro, melhor dizendo, e último bloco do nosso programa de hoje, eu gostaria de abordar justamente o tema das aulas da semana, intervenção na propriedade privada. Professor, nesse sentido, com base em tudo que falamos a respeito do próprio direito administrativo, do direito de Estado e da compreensão ou falta de, por parte do cidadão em relação ao direito administrativo, aqui não há uma tendência a alguma polêmica, particularmente nas exposições iniciais em relação a esse tema, porque quando se fala em intervenção na propriedade privada, eu me arrisco a dizer, me corrija se eu estiver errado, há uma tendência inicialmente haver um certo susto, ou se não um susto, pelo menos uma polêmica, por quem acha que deve haver uma intervenção maior por parte do Estado e aqueles que acham que a intervenção na vida privada, ou no caso especificamente na propriedade privada, seria um mal em relação ao desenvolvimento do capitalismo e por aí vai. Há essa polêmica em sala de aula? Existe uma discussão bem interessante que é acerca dos limites dessa intervenção. A necessidade de intervenção ela é praticamente indiscutível, né? O Estado existe para controlar a atuação do cidadão e acaba tendo a necessidade de intervir para evitar que essa utilização da propriedade por parte do cidadão acabe causando um prejuízo à coletividade, né? Aquela velha ideia de que o Estado precisa defender a coletividade e ela é
suprema em relação à garantia de uma única pessoa. Mas, como eu estava dizendo a vocês, o limite da questão dessa intervenção ela é muito discutida. Por quê? Até onde o Estado pode intervir na propriedade de um cidadão para garantir o interesse coletivo. No direito brasileiro, como a nossa Constituição é muito garantidora dos interesses coletivos, embora respeite as garantias e direitos individuais, existe uma intervenção bem forte na vida do cidadão por parte do Estado. Nós vivemos em um Estado, uma Constituição que não visava o neoliberalismo, que não visava um Estado mínimo. Nós temos uma Constituição que visa um Estado interventor. Nossa Constituição de 88 ela foi criada com a ideia de um Estado interventor, sim, de um Estado garantidor dos interesses coletivos. Então, a gente não pode enxergar a intervenção do Estado, e talvez seja o único problema que eu consigo visualizar, a gente não pode enxergar a intervenção do Estado como um mal às pessoas, e sim como um bem. É claro que uma única pessoa vai acabar sendo prejudicada por isso, e deve ser devidamente indenizada, mas é o interesse coletivo que exige essa mitigação de um direito de uma única pessoa. Então é muito comum que uma única pessoa se sinta prejudicada para garantir o interesse de todos. E é por isso que a indenização é garantida, é por isso que o ressarcimento é assegurado pelo direito. Ou seja, se você, por exemplo, tem o seu bem expropriado em virtude de um interesse coletivo, da utilidade pública de construção de uma determinada escola no município. Então, numa primeira visão, você vai achar que essa desapropriação do seu terreno, ela está te causando um mal tremendo, o terreno é seu, a casa é sua, e obviamente você está perdendo a sua propriedade. Primeiramente, você vai receber uma indenização justa pela perda da sua propriedade. Além disso, e talvez esse seja o ponto crucial do tema, você deve entender que, ao desapropriar a sua casa, o seu terreno, e ao construir uma escola no lugar, você, prejudicado enquanto cidadão, enquanto pessoa, vai se sentir beneficiado enquanto parte da coletividade, porque você vai se valer da escola que foi construída naquela localidade. Então, é claro que eu estou dando a você uma visão, a princípio, e eu espero que seja só por enquanto, mas uma visão ótima do tema, uma visão mais teórica do que prática. A maioria das pessoas não se sente tão recompensada com a atuação do Estado quanto deveria. Esse é um problema não jurídico, esse é um problema fático. A recompensa em face do cidadão ela está definida de forma correta no ordenamento jurídico. Aqui o problema não está na base jurídica, não está no direito administrativo. O problema da falta de recompensa devida, o problema da falta de correta recompensa, ela já parte de uma discussão fática, de uma discussão prática e não de uma discussão jurídica e teórica. Na discussão jurídica e teórica, o sistema é perfeito. Você é recompensado pelo seu prejuízo único, pelo seu prejuízo individual, porque, querendo ou não, só você perdeu a casa para todo mundo ter a escola, então você é indenizado por isso, mas, ao mesmo tempo, você recebe a recompensa que a coletividade recebe, que é a construção da escola. Então, o raciocínio é uma limitação que vai te dar uma recompensa. Não só a recompensa pela perda individual, mas a recompensa enquanto parte da coletividade. Então, juridicamente, teoricamente, o sistema é perfeito. O que a gente precisa é de um aprimoramento mesmo nessa atuação do Estado, de uma melhora na prestação dos serviços públicos, na implementação de políticas públicas por parte do Estado, o que eu venho assistindo, tá? Eu acho que todos nós estamos assistindo isso. Não estou falando de um governo, de uma política expressamente, mas eu estou falando de um segmento de política que eu acredito e realmente enxergo que pós-ditadura a gente vem vendo uma mudança acerca das políticas públicas e da prestação de serviço, muito, muito distante do ótimo, mas a gente não pode, eu acho que a gente já esteve muito mais próximo das políticas africanas do que das políticas europeias, e hoje a gente
talvez esteja mais ou menos no meio, mais ou menos a gente esteja tentando se aproximar de uma situação que a gente considera ótima. Eu acho que estamos caminhando bem, sim. Juridicamente não há nada a retocar. E que não voltamos justamente, batendo ainda na mesma tecla, as questões debatidas nos blocos anteriores, justamente sobre um choque entre essa perspectiva jurídica, uma perspectiva ideal, e também uma sociedade que tem uma formação talvez um pouco caracterizada por um certo individualismo? A questão do individualismo é um problema de culturas pobres, né? Não é pobre de cultura, mas de cultura com raciocínio pobre. Ou seja, o cidadão, quando o Estado não existia, ele era totalmente livre. Então, foi uma escolha do cidadão a formação do Estado. Então, cada dia que passa, a gente tem que começar a enxergar que o Estado foi uma escolha nossa, né? Então, antes o Estado as pessoas eram totalmente livres, cada um fazia o que queria. Então, houve uma necessidade de agrupamento. E essa necessidade de agrupamento gerou a necessidade de escolha e formação do Estado. Então, já dizia lá o contrato social de Rousseau, que as pessoas se juntaram, cada uma cedeu uma parcela da sua liberdade para a formação do Estado. E o Estado é isso, é um ente formado pela parcela de liberdade cedida por cada um dos cidadãos. Se você consegue enxergar assim o Estado, você consegue se enxergar enquanto parte desse corpo coletivo. O individualismo, o egoísmo que existe por parte de cada um, ele acaba gerando como é que eu posso dizer, uma dificuldade de evolução do Estado e, obviamente, no fim das contas, uma dificuldade de evolução do próprio cidadão. A pessoa tem que entender que a evolução do Estado é a evolução dela, que quanto mais rico e mais promissor o Estado for, mais qualidade de vida ela vai ter, né? Se você enxerga o Estado somente como alguém que vai te prover alguma coisa, você não consegue desenvolver o Estado. E a falta de desenvolvimento do Estado dificulta a qualidade de vida, né? Se você buscar dentro do Brasil, você vai conseguir enxergar essa realidade que eu estou falando de forma bem prática, né? A qualidade de vida ela varia de acordo com a prestação que o Estado faz em relação às pessoas. Então, em uma cidade na qual as escolas públicas são boas, em uma cidade na qual o hospital público é aparelhado, numa cidade na qual a segurança é garantida e na qual a engenharia de tráfego vem funcionando de forma correta, você tem uma qualidade de vida muito alta. Já em outras cidades na qual essas prestações não são tão boas, a sua qualidade de vida baixa por mais dinheiro que você tenha. Ou seja, você individualmente não consegue suprir a falta de qualidade de vida que tem que ser fornecida pelo Estado. Você pode ser o sujeito mais rico do mundo. Se você vive em uma cidade em que a qualidade de vida não é boa, você sofre esses reflexos. Você tem uma violência que vai te causar um medo de andar pela cidade, você tem um engarrafamento, um congestionamento que vai te causar um problema para sair na cidade nos horários que você queira. Ou seja, o dinheiro individualmente não consegue suprir a falta do Estado. No caso específico da desapropriação, por exemplo, normalmente, quando se trata de qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de lide, o raciocínio ele tem funcionado no dia a dia do próprio Poder Judiciário da seguinte forma: eu não vou pedir o que me parece justo, eu vou pedir além para que eu possa, como se fosse um mercado, conseguir um pouco abaixo e, se possível, o que vai ser dentro da minha justeza, ou até um pouquinho a mais. Existe também essa perspectiva nas lides ligadas